4. A estrutura do templo ou da casa e a quadratura do círculo. Este livro se baseia na tese de que o ser humano como espaço, como construção, não só é imitação da cosmogonia, mas também a seu nível a própria cosmogonia. Provavelmente, em decorrência disso, em todas as épocas, ele sentiu a necessidade de imitá-la em suas construções. Entretanto, a significação cósmica destas pode ser realizada de múltiplas maneiras, segundo os diferentes pontos de vista, dando lugar aos diferentes tipos arquitetônicos e urbanísticos. Todavia, alguns destes tipos aparecem como fundamentais e, como a corroborá-los, são os mais estendidos. Segundo a visão de Guénon e Koomaswarami, nota 12, Laín entralgo, la curación por la palabra en la antiguidad clásica, Anthropos Madrid 1987. Analisaremos uma estrutura arquitetônica constituída por uma base, a seção quadrada, cubo ou poliedro retangular, recoberta por uma abóboda ou cúpula mais ou menos hemisférica. Essa estrutura corresponde aos templos budistas e islâmicos, e em essência também aos templos cristãos, nos quais uma cúpula recobre pelo menos a parte central do edifício. O elemento esférico da estrutura simboliza a dimensão celeste, o elemento cúbico a dimensão terrestre. O conjunto representa a união do céu e da terra, que é precisamente o significado do templo. Além dessa versão vertical, a mesma estrutura pode realizar-se horizontalmente. Nesse caso, a um edifício de base retangular se agregará uma parte semicircular, que segue representando o elemento celeste e ocupa a parte oriental do edifício. Sendo do Oriente, de onde provém o primeiro raio de luz do dia, essa orientação simboliza a ordenação do edifício segundo o eixo ou raio que emana do princípio simbolizado pelo Sol. Considerando aqui, lembrando, que ele coloca o primeiro eixo, o raio de luz do dia vindo do Oriente, depende ali da região onde ele está tomando como base de referência. Simbolizado pelo Sol, eixo ou raio que emana do princípio simbolizado pelo Sol. Ademais, o significado de toda a orientação é precisamente o alinhamento com o princípio, e aqui ele coloca duas figuras, a figura 47 e a figura 48, que nós vamos disponibilizar aí para vocês. Exemplo característico desse tipo são as igrejas terminadas em ábside semicircular. E aqui fica uma recomendação de leitura, que são as catedrais lá, da editora Fênix, que vai se aprofundar muito nos modelos arquitetônicos assim, de vários períodos ao longo da construção aí, da humanidade. As basílicas romanas, cujo elemento retangular é um doble quadrado, diagonal 5 a raiz quadrada, aparentado a φ, correspondem a esse modelo. Também possuem a mesma estrutura e idêntica base aos templos maçônicos. Recordemos ainda que o doble quadrado era a base da Atlântida, segundo o Critias de Platão. Critias em itálico está citando o texto de referência. Voltando à estrutura vertical, percebemos que ela se constitui em torno de um eixo central, que não precisa ser visível nem materializar-se, por exemplo, na forma de um pilar central. Às vezes, esse pilar está presente de modo simbólico, como fragmento. De fato, o eixo estrutural simboliza a ação do princípio, do mesmo modo que o raio de luz que nasce no Oriente simbolizava aquela ação na estrutura horizontal. A projeção do eixo vertical no solo define o centro do edifício, que não precisa coincidir com o seu centro topográfico. É naquele centro onde se constrói o altar, no caso de se tratar de um templo ou o lar, ou no caso de se tratar de uma morada. Assim, o simbolismo desse eixo vertical fica mais preciso. Não somente possui um significado descendente, mas também representa o caminho de retorno à unidade principal.
No altar ou no lar, o fogo, ou aquilo que o simboliza, consome o que existe. Aí ele põe entre parênteses sacrifício. E a fumaça resultante da consumação se eleva pelo caminho do eixo. E aqui esse simbolismo que ele cita de exemplo, que ele coloca dessa maneira, tem um monte de referências em outras culturas, né? Primeiro também tem a questão aqui de observar com mais profundidade essa questão de sacrifício, né? Aqui quando ele fala consome o que existe, sacrifício. E a fumaça resultante da consumação se eleva pelo caminho do eixo. Despojar-se daquilo, sacrifício, entre aspas, né? Sacrifício também você tem que pensar mais profundo, talvez, quando é desapegado, eu veria dessa maneira, quando você está naturalmente desapegado do que é velho e se permite sempre ir em rumo ao novo, talvez não tenha tanto essa questão, como foi o termo que ele usou aqui, a palavra sacrifício, que estaria mais naquela dor, né, de desapegar-se do que é velho, do que não serve mais, do que não eleva mais. Né, e que eu falo que ele também citou o elemento fogo, e o elemento fogo em vários outros simbolismos e correlações até com deidades, como por exemplo no caso de Shiva, né? Shiva, que é a representação lá da destruição, mas não é uma destruição no sentido de destruir algo, como naquelas ritualísticas que tendem mais para negatividade, né, de invadir cidades, destruir as coisas, que é um tipo de opressão para quem não servia os interesses daquela deidade relacionada àquela ideologia ou àquela religião. Ele está mais no sentido de destruir o que é velho, destruir uma crença limitante, uma emoção negativa, né? É mais uma destruição num processo curativo, de forma que você tem que limpar ou tirar ou liberar ou deixar ir aquilo que não serve mais, para que o novo, aquilo que vai te manter num caminho ascendente, né, aquele inusitado positivo, possa tomar lugar ali para continuar uma edificação positiva do que se está construindo e ou cocriando, né? E aí então tem vários elementos. O Shiva seria um exemplo, né, dentro desse conceito mais dessa questão simbológica. Quando você olha com profundidade, não vendo num termo pejorativo ou preconceituoso, associando as questões politeístas, etc., que quando você vai se aprofundar, conhecendo também a relação que os povos têm com os elementos da natureza, etc., acaba que isso, de certa forma, a meu ver, deveria ou perde-se um pouco desse caráter politeísta, né? Porque algumas dessas dogmas, vamos dizer assim, mais lá do Oriente, alguns deles, em alguns segmentos, eles têm a observância do todo, mas junto com a observância do todo, eles têm essas deidades. Essas deidades seriam tipo as representações arquetípicas que acessam particularidades dentro do todo. E vendo dessa forma, portanto, não necessariamente seria um politeísmo, mas seria uma outra forma de se ver com o todo. Né, penso eu que passa a ser talvez politeísta quando você começa a separar com a ideia de várias divindades, esquece dessa unidade e do trabalho, do funcionamento dessa unidade. Outra questão do elemento fogo está lá na cultura celta, né? Ele também citou aqui a questão da cruz, dentro de toda essa simbologia geométrica, né? Então na cruz celta ele tem ali a cruz e o círculo circunscrito. Você vai estudar toda a simbologia, tem a questão do feminino, né? Tem a questão da água, da representação das águas, maior parte do elemento do nosso planeta Terra, né? Então, um elemento purificador de união mútua, assim, numa instância muito grande, né? Dentro dessa observância simbológica no inconsciente coletivo. Então, outras coisas. E aí aqui o que eu chamo a atenção é essa que ele fala, consome o que existe e a fumaça resultante da consumação se eleva pelo caminho do eixo. Está falando de uma questão da ascensão. E essa observação de sacrifício pode implicar até em se exaurir ou em se liberar, né, de tendências autoopressivas de qualquer natureza que impelem o indivíduo a estar sempre em processo de sacrifício. E se ele está sempre se sacrificando, esse lugar que poderia estar sendo preenchido por prazer, alegria e outras coisas, né, talvez não estivesse liberado, entre aspas, para esse sacrifício. Então tem várias formas a gente observar, né, essa questão. E principalmente se estudar a simbologia do fogo ao longo do desenvolvimento humano e das novas concepções aí dentro do campo da expansão de consciência,
de tanto trabalho que se faz em cima do elemento fogo como objeto de purificação pelo mau uso do elemento fogo ao longo dos séculos. É bem interessante isso. Então, se eleva pelo caminho do eixo. Está falando aqui da simbologia, das questões relacionadas, fiz um adendo. Essa estrutura arquitetônica fundamental, e se estudarem lá o livro que eu falei das catedrais, vocês vão entender mais profundamente porque eu estou falando isso também, lendo a história da arte do Combridge, que ele também cita aqui, que ele tem como referência. Ele não citou ao longo do livro, mas já está na bibliografia que nós vamos passar aqui, né, que ele vai falar da intenção da construção, do que esse espaço que é construído, vamos supor lá no caso das catedrais, ele estaria falando para aquelas pessoas, qual a intenção daquele espaço. E aí você pode observar, quando você vai se aprofundar nessa pesquisa, as tendências positivas do espaço, no sentido da elevação do ser, da unificação e da integração, e as tendências que acho que a gente não necessariamente são positivas, né, que são as de fim de manipulação, de alguma maneira ali, né, para tentar oprimir a deidade interna, que de fato é o que esse autor não é o caminho que ele tá percorrendo aqui com a gente, né? Que ele vai falando, que está o tempo todo aqui falando também dessa questão do espaço, falando do espaço no corpo humano e da questão da presença e da expansão dessa presença. E aí observando as questões do micro e do macrocosmo, então observando o ser humano enquanto indivíduo e também o espaço, o que acontece no espaço, né, e o coletivo nesse espaço, o espaço no sentido de um espaço de compartilhamento, né, um espaço mais público, e das delimitações e a importância das limitações do espaço, desde o micro e do macrocosmos, né. Essa estrutura arquitetônica fundamental pode completar-se com um elemento de transição entre o elemento esférico e o quadrangular. Esse elemento, que representa o mundo intermediário, é um polígono retangular, geralmente octógono, sendo que o círculo pode ser considerado como limite, para o qual tende um polígono regular quando o número de seus lados cresce indefinidamente. O octógono representa adequadamente a transição do quadrado ao círculo. Também representa as 8 direções do espaço. A construção concreta da ideia octagonal pode ser realizada de diferentes maneiras, sendo notável aquela constituída por 8 pilares, apoiados na base quadrangular que sustenta a superfície hemisférica. Desse modo, os pilares realizam a quadratura do círculo, isto é, a transição estrutural da unidade celeste, representada em cima pelo hemisfério ao quadrado dos elementos terrestres Genon. Então aqui outra forma, isso também está dentro da representação da cruz, né? Lembrando do que a gente falava, também está dentro da representação da cruz, em algumas simbologias ali, nos gnósticos, em outros, essa questão, algumas coisas nos celtas que eu já li também, sobre essa questão do integrar o céu e a terra, né? Da simbologia também está ali no alinhamento da cruz, e que está dentro do quadrado do retângulo, né? Integrar o céu e a terra, unir os elementos em harmonia, né? Fogo, água e os intermediários, etc. Por essas razões, as formas octogonais são adequadas ao simbolismo de passagem. Uma derivação dessas formas são as 8 portas, simbolismo frequente transposto ao espaço urbano. Por exemplo, as 8 portas das muralhas e as portas de entrada das cidades que há muito sobrepassaram a estrutura muralhada, como por exemplo as portas de entrada da cidade de Paris. Essas portas de entrada não precisam ser em exato o número de 8 para seguir remetendo ao simbolismo de passagem, pois o octógono e seus derivados não é o único polígono regular que pode intermediar a transição entre o círculo e o quadrado. A estrutura arquitetônica que estamos analisando não se altera no essencial se o elemento hemisférico é substituído por um elemento piramidal de base quadrangular. Então, o vértice superior da pirâmide representa a incidência do eixo vertical na estrutura manifestada,
sendo as arestas laterais da pirâmide como raios que emanam daquele vértice em direção às 4 direções do espaço. Então ele vai citando aqui os vértices do lado como os raios que sobem numa pirâmide de 4 lados, né? 4 lados que se unem na ponta acima, então na base ela tem a base quadrangular. E aí ele vai vindo, essa base quadrangular seria a Terra, esses raios que emanam e seguem em direção a uma ascensão, uma elevação, uma união com o céu, entre aspas. Está aqui representado na figura 50. Essa modificação estrutural, que não altera o significado observado para a primeira estrutura, permite, em nossa opinião, compreender que aquele é o simbolismo de toda a estrutura arquitetônica significante, tanto se corresponde a um templo como um palácio ou a uma casa. 5. O corpo e a casa. Uma das obras de maior sucesso na divulgação dos novos trabalhos corporais foi O Corpo Tem Suas Razões. A autora Thérèse Bertherat, discípula como este autor de F. Mézières, constrói o seu texto a partir da analogia entre o corpo e a casa, que, longe de ser um simples recurso literário, constitui uma verdadeira analogia que dá ao texto um atrativo irresistível. O que foi dito em capítulos anteriores sobre a presença recorrente dos mesmos temas e modulações harmônicas, tanto no corpo humano como nos edifícios permanentemente admiráveis, não esgota a riqueza dessa analogia. São evidentes, com efeito, as semelhanças entre o elemento hemisférico do tipo arquitetônico fundamental, analisado no ponto anterior, e a forma do crânio humano. Todavia, esse crânio apresenta a moleira, a qual joga um papel determinante no nascimento ao facilitar, graças à sua brandura, a maleabilidade cranial e, em consequência, a saída da criança pelo útero materno. O nascimento humano, lembramos, se inicia em condições normais pela cabeça. O nascimento humano, lembramos, se inicia em condições normais pela cabeça. Ao mesmo tempo, a projeção superior do eixo vertebral, quando bem alinhado, passa precisamente pela moleira, cabendo, portanto, uma visão simbólica desse fato coincidente com a visão dada ao analisar a casa. Com efeito, as tradições consideram o eixo vertebral como uma encarnação de um eixo vertical emanado desde o princípio, que incide em primeiro lugar na moleira craniana. Esse é o sentido de algumas classes sacerdotais rasparem os cabelos da moleira ou por extensão da totalidade da superfície do crânio. O mesmo simbolismo vem expressado pelas tranças que nascem na zona da moleira. São frequentes nas mais variadas tradições, desde a chinesa, por exemplo, até a tourada espanhola. A trança, além do mais, remete à configuração espiral da energia que percorre o eixo vertebral e de pelo menos um de seus elementos musculares, o transversário espinhoso, inserido no eixo vertebral, e que, sendo o músculo mais complexo do plano profundo, é membro da cadeia muscular posterior, podendo vir a ocasionar um dimorfismo tão grave quanto a escoliose. E aqui ele põe uma figura de referência, a figura 51, que nós vamos disponibilizar aí, da coluna vertebral. Este músculo, um dos mais antigos na escala genética, corresponde ao músculo da serpente, a qual é simbólica por antonomásia da energia. Citando aqui Sirlot, né? Este músculo, um dos mais antigos na escala genética, corresponde ao músculo da serpente, a qual é simbólica por anatomásia da energia.
Este músculo, um dos mais antigos na escala genética, corresponde ao músculo da serpente, a qual é simbólica por anatomásia da energia, citando Sirlote. Né, a gente acha também as representações disso aqui lá nos estudos hermetistas, né, de Hermes, hermetistas não no sentido que ele cita aqui quando ele falou hermético, no sentido de fechado, tipo o potinho hermético que a gente usa em casa como referência. Hermetismo lá do Hermes Trismegisto, né? Então ali você vê ali aquele bastão, né, que ele usa, aquela referência, aquelas serpentes. Ali tem um monte de simbologia, de representações, né, de ascensão da consciência. Você vai se aprofundando, essa elevação da energia dos chakras também relacionadas, né, quando você vai estudar as questões da Kundalini. É bem interessante. Então, tipo, a serpente, eu até agrego aqui que estava participando de um grupo de yoga esses tempos atrás e a professora falando que em alguns grupos, né, por vezes, ela mudava a simbologia para que a pessoa pudesse manter o alinhamento, porque às vezes quando a cultura da pessoa, principalmente religiosa, né, que tende nesse sentido, é muito rígida e a associação à serpente é sempre a questões negativas, né, uma questão maligna que é totalmente diferente lá da referência da cultura da onde a yoga vem. Aí, para evitar que tenha algum tipo de bloqueio por causa da informação inconsciente que a pessoa tem ali limitada, associando diretamente esse animal a uma coisa negativa, então por vezes traz-se uma outra conotação ou outro nome para que a pessoa possa fazer a postura, desencadear ali os devidos alinhamentos no seu campo de energia, no seu campo de expressão, no seu fortalecimento muscular, né, sem tantos bloqueios. Então é bem interessante essa observância para você ver como é que uma crença, ou às vezes até a limitação de só conhecer uma crença e não conhecer a outra, de fazer uma acepção generalizada, né, de que só tal crença é a verdade absoluta e cheia de dualidades, que às vezes mantém ali certos bloqueios, né, que a gente já vem conversando em outros títulos aqui no canal. Então aqui nessa questão da serpente simboliza a anatomia, a anatomásia da energia. Recordemos, enfim, que nossa tradição situa no paraíso terrestre a imagem da serpente enroscada em torno da árvore, simbolizando a queda, entre aspas, isto é, a passagem da unidade à multiplicidade da manifestação corpórea. Essa observância já vem quebrando as questões aí da interpretação literal, né? Então, simbolizando a queda, isto é, a passagem da unidade à multiplicidade da manifestação corpórea. Essa imagem está inscrita em nossa morfologia por meio do eixo vertebral e do músculo transversário espinhoso. Todavia, a visão hindu apresenta a serpente como imagem de força interior, na forma de da Kundalini. Essa serpente permaneceria enrolada na região sutil que corresponde à extremidade inferior do eixo vertebral, mas pela yoga espiritual seria possível fazê-la ascender até as regiões superiores, os diferentes centros energéticos, chakras, né? E nesse sentido, por vezes, para ficar mais claro ali dentro das holografias criadas, os desenhos mostram tipo as duas serpentes entrelaçadas e ainda faz-se aí em algumas instâncias um paralelo com a questão genética, seria a modificação do genoma humano, né? Ao passo que as mudanças vão acontecendo, tanto da modificação do interno, né? Ali no próprio código genético vai interferir no externo, quanto da modificação na relação com o externo, que impele que o genético interno venha a sofrer e se impelir mutações e modificações para a readaptação no meio. Segundo a doutrina hindu, ao atingir a região frontal, no lugar correspondente ao terceiro olho, o ser humano recuperaria o sentido de eternidade. Citação de Sirlote. 6. Do centro do corpo, a cruz encarnada.
O ser humano que nasce com a moleira cranial ainda por fechar, nasce ligado ao corpo da mãe pelo cordão umbilical, isto é, nasce aberto também pelo umbigo. Ao nascer, o umbigo ocupa o ponto do meio da altura total da criança. Com o crescimento, o segmento que vai desde a planta dos pés até o umbigo, cresce mais que o segmento umbigo parte alta da cabeça, de modo que a relação entre ambos os segmentos, como já vimos, é próxima a φ, que é 1,618, etc. Na pessoa adulta, o umbigo se situa no mesmo plano que a terceira vértebra lombar, justo acima da linha dos ilíacos e, portanto, da pelvis. No entanto, as tradições situam o centro motor do ser humano 3 a 4 dedos abaixo do umbigo, o que significa que se encontra no plano da quinta vértebra lombar, porém atrás da parede abdominal, no interior do recinto pélvico. Todavia, ele não se concretiza materialmente. É um autêntico centro e, como tal, indivisível e sem forma. No entanto, dele irradia a energia que percorre e define o corpo humano. Esse homofalos, rara ou tantien, não deve confundir-se com o umbigo. Ele tem um correspondente analógico na moleira, por onde, por assim dizer, penetra o eixo da energia cósmica que vem se refletir no centro. No nível morfológico, tudo parece indicar que existiria outro correspondente analógico ao centro. Este não seria outro senão o osso com o qual conclui o eixo vertebral e que recebe o muito expressivo nome de sacro. O osso sacro, que algumas tradições consideram o lugar da alma, joga um papel fundamental na orientação postural e no movimento. Nesse último sentido, sua configuração morfológica denota sua vocação do leme do corpo. Uma boa educação física deveria possibilitar a presença, ele põe aqui itálico, de tudo que já foi falado dessa presença em si própria, a presença no sacro e a orientação do impulso do movimento a partir dele. Na pelvis, além das articulações femorais e, portanto, da transição morfológica aos membros inferiores, encontramos os isquios, que os ingleses denominam ossos de sentar, definindo assim sua vocação na lógica postural. Com efeito, somente se sentarmos nos isquios, podemos garantir a postura morfológica correta na posição sentados. Infelizmente, raramente os objetos construídos para sustentar essa posição colaboram para que nos sentemos nos isquios. Tanto na forma desses ossos como na dos ilíacos, reconhecemos a presença da geometria circular e também do impulso espiral. Todavia, a pelvis pode enquadrar-se esquematicamente num retângulo ou num poliedro regular em 3 dimensões de interessantes virtudes numéricas, segundo vimos no item 9 do capítulo 2. Anteriormente, também a definimos como massa aqui em itálico, igual à cabeça e ao tórax, ao estudar a questão da estabilidade. Na pelvis, desenvolve-se o embrião do novo ser, que virá a nascer para o mundo físico pela abertura do colo uterino, homólogo do colo craniano, Sousenelli, ambos possuindo significado de passagem, que encontramos também no elemento intermediário da estrutura arquitetônica. Finalmente, como centro no homofalos, cabe traçar um círculo, que é tangente à extremidade dos dedos das mãos. Quando os membros superiores estão abertos horizontalmente e simultaneamente, é tangente à borda externa de ambos os pés, de modo que esse círculo inscreve o ser humano quando este realiza posturalmente o símbolo da cruz. Esse símbolo, presente em todas as tradições, reveste um caráter particular na nossa, que é, ao mesmo tempo, divino e humano, macrocósmico e microcósmico. Ora, esse caráter lhe é dado pela morfologia humana de um Deus encarnado. Contudo, a cruz não é somente uma possibilidade postural do ser humano, ela está inscrita na própria morfologia.
Assim, o conjunto das clavículas e o externo constituem uma cruz, os braços da qual, além do mais, definem uma proporção divina, um número de ouro, o Fi. E aqui ele deixa mais a figura 52 para nós, que é um quadro de Salvador Dalí. A visão de Cristo segundo Gala. Gala era a musa de Salvador Dalí, a mulher de Salvador Dalí. Visão de Cristo segundo Gala corresponde a uma das posturas de restauração corporal propostas por F. Mézières, reprodução de El Cristo de Gala, Salvador Dalí. Até aqui, página 98. O número nas formas e o número nos valores. Ao longo deste ensaio, vimos o número nas proporções, nos ritmos, nas harmonias de todas as formas que nos fazem aquele tipo de companhia, a qual os homens, mulheres, ser humano, chamam de bem. E o bem, segundo Platão, é uma ideia superior à própria ideia de beleza. E lendo os outros títulos, a gente vai ver que tem uma correlação sempre ali cíclica de um com o outro, né? Da beleza no bem e do bem na beleza. E quando você vai buscando também estudar ali, se aprofundar a questão dos fractais, e aí vai na geometrização ali das questões dos fractais, e a relação tanto simbológica, desde o simbológico até ali as configurações matemáticas, as questões aí da física, e vai interligando isso. Você vê que essa questão de belo e beleza, quando entra esse questionamento ali no movimento, ele está sempre junto, né? É que ele fala nessa visão que é uma ideia superior à própria ideia de beleza, ao que chamam bem. As formas regidas pelo número apresentam desenvolvimentos de temas comuns a todas as manifestações cósmicas, entre elas o homem, a mulher, o ser humano. Assim, o ser humano, capaz de contemplar as formas, sabe que ontologicamente não está só. Levantamos a hipótese de que essa solidão moderna que conhecemos, angústia pelo sentimento de um vazio ontológico, está relacionada com a generalização de outro número, aquele que define o valor de troca. Nós o denominamos antinúmero pelas razões que expomos a seguir. Os frutos da natureza e as obras dos homens, mulheres, seres humanos, constituem para esses valores de uso. No entanto, valores, quando aparecem recobertos pela forma do valor de troca, podem representar algo inatingível e, portanto, radicalmente externo a nós mesmos. Há uma transposição desse fenômeno no processo de construção da personalidade, especialmente na infância. Aquela proibição objetiva, gerada pelo número de valor de troca, incide nos processos de castração e simbolização que vão definir a estrutura tônica e do caráter da criança. Incide de modo a fazer da proibição uma realidade por ela mesma. É o que acontece, por exemplo, quando frente a uma proibição e a subsequente pergunta da criança: por que não posso? Se responde: por que não e pronto. Os efeitos corporais desastrosos dessas castrações fechadas, que não comportam a substituição simbólica, nem, portanto, o crescimento da criança, foram estudados com maestria por François Dolto. Nota 13. François Dolto, L'image inconsciente du corps, Seul, Paris, 1984.
Assim, pois, o caráter universal da transformação moderna dos valores em valores de troca faz com que uma proibição determinada pelo mercado ou pelo modo de educação de se relacionar com determinado valor de uso possa vir a constituir-se numa dificuldade de relação com o mundo. O empobrecimento da experiência vital decorrente desse diálogo precocemente truncado com o mundo, essa negação das experiências equivale a uma verdadeira solidão, na medida em que o número do valor possa ser causa direta ou indireta dessa solidão existencial dos seres humanos, ontologicamente constituídos como companheiros do conjunto dos entes cósmicos, dizemos que é o antinúmero. Todavia, quando apesar de as condições econômicas serem adversas, a criança consegue realizar uma boa simbolização dos valores de uso e manter diálogos tônicos e emotivos satisfatórios, ela poderá, no futuro, se relacionar com os valores de uso, mesmo que revestidos como valores de troca, sejam em grande medida proibitivos. Valores de uso e valores de troca. Deixo aqui uma recomendação que vai entrar mais profundamente, mais em termos econômicos mesmo, economia, do livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, se não me engano, que ele aborda esse tema, né? Valores de uso e valores de troca. Recorremos a um exemplo extremo para ilustrar esse pensamento. Alguns craques de futebol afirmam que é preciso ter uma tal intimidade com a bola que se pode até dormir com ela. Ora, essa intimidade, esse amor pelo objeto, lhes permite não somente manter um excelente diálogo com os valores de uso, simbolizados, neste caso, pela bola, como resolver sua problemática com os valores de troca, por meio do dinheiro que obtém com o exercício da sua habilidade. Achamos que esse exemplo, devidamente ponderado, pode se aplicar de modo geral. Então você vê que aqui desfaz-se nessa questão, ele está tratando, e é bom observar que é tão sutil, né? Essa questão do amor pelo objeto, ele põe bem aqui assim, esse amor pelo objeto. Lhes permite não somente um excelente diálogo com os valores de uso, simbolizados neste caso pela bola, como resolver sua problemática com os valores de troca. E da sutileza, né, dessa questão da castração, de sempre buscar um empobrecimento do ser ou fazer uma relação da riqueza com alguma coisa negativa, né, e que é diferente dessa questão da relação de amor com o objeto no sentido de estar criando intimidade. Isso é diferente, talvez, do apego. Eu colocaria aqui, tem profundidade e mais profundidade, né, para observar essa questão aqui. Tanto partindo da visão pessoal do autor e tudo que isso pode expandir para nós. E é bom fazer essa reflexão, né? Porque ali entre o que vai castrar e o que vai libertar, parece que tem uma nuance bem sutil, né? Entretanto, recriar o espaço é justamente ter acesso ao seu simbolismo perene. Desse modo, mesmo quando as delimitações, os cercados que o tiram do caos e o constituem se fecham, não ao amorfo, mas a nós mesmos, será possível, por intermédio da abertura simbólica, seguir crescendo em permanente diálogo com ele. Ora, dialogar com o espaço é também construí-lo. Então, garantida a sua abertura permanente graças a uma simbolização que permite vermos a nós mesmos como espaço, teremos possibilidades crescentes de construí-lo concretamente como símbolo da criação incessante, isto é, de recriá-lo. Mas a recriação do espaço significa, sobretudo, a criação de possibilidades, até aqui insuspeitadas, de independência da realização humana com respeito ao âmbito dos valores de troca. Com efeito, perceber a presença da harmonia e a proporção nas diferentes manifestações espaciais e, em primeiro lugar, em nós mesmos, isto é, precisamente tornar-se real, realizar-se. Então, nossas obras estarão impregnadas dessa realidade. Entretanto, junto à recorrência dos temas harmônicos no espaço, é preciso perceber ainda sua repetição no tempo, sua
perenidade. Para isso, devemos transcender novamente o número dos valores de troca, pois nascendo este do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir os valores, está intimamente vinculada ao tempo histórico. No entanto, o número das formas, no caso do simbolismo, que vai interconectando, no entanto, o número das formas espaciais, matéria primeira da economia cósmica e ou divina, está relacionado com o eterno retorno dos grandes ritmos. E também o está a arte, que não é senão um modo de expressão, intermediado pelo homem, mulher, ser humano, daquela economia. A arte é a realidade da obra, a companheira perene do ser humano em sua procura por tornar-se real. Oito. Cidade real. Em La Cité Divine, um artigo de René Guénon, nota, página 449, estabelecem-se correspondências entre os elementos da palavra sânscrita Purusha, que significa princípio, e as raízes das palavras grega e latina, que significam cidade. Guénon demonstra que pura, de puru, e polis, que é do grego, tem a mesma raiz, a qual expressa do ponto de vista qualitativo a ideia de plenitude e do ponto de vista quantitativo a ideia de pluralidade. Com efeito, a cidade é um agrupamento de uma pluralidade de indivíduos, uma população, mas também aparece aqui associada à ideia de plenitude, no sentido de que o princípio preenche todas as extensões e dependências da cidade. Civitas, nossa cidade latina, por sua vez, deriva de uma raiz que equivale à raiz sânscrita shu, de chá. Shu é S-H-U, com acento circunflexo, e chá, S-H.
que significa repouso, e também residência estável, como as residências da cidade. Então podemos conceber o princípio que preenche e repousa na cidade e encarnado sob a forma de um príncipe que ocupa um palácio no centro da cidade e que por sua ação lhe dá configuração, isto é, realidade. Notemos a relação entre as palavras princípio e príncipe, e ainda a relação entre príncipe e princípio, príncipe-princípio, e realeza, realidade. Por outro lado, o estado original de um rei e rainha é o estado de príncipe, princesa, príncipe, o que parece querer confirmar que a realidade se origina do princípio. O lugar ocupado pelo palácio do príncipe constitui o centro da cidade. Se esse centro coincide com o centro topográfico, deverá registrar-se uma vontade simbólica de transpor analogicamente a ideia de centro ao plano físico da cidade. No entanto, uma tal coincidência não é necessária. O palácio pode não estar no centro topográfico, mas segue constituindo-se em centro da cidade. Por outro lado, todas as tradições reconhecem, uma boa parte delas, que o caminho que leva ao centro é difícil. Esse difícil caminho pode adotar a forma de labirinto, das zonas perigosas, das circunvoluções, das procuras e peregrinações. Talvez por isso amemos tanto os centros das velhas cidades, com suas ruelas, suas curvas, seus perigos e seus peregrinos perdidos. Tudo isso, para quem já entendeu, são também arquétipos, referências arquetípicas. Porém, à medida que, como planejadores, somos frequentadores do palácio do príncipe, podemos contribuir para fazer menos difícil o acesso ao centro. Para tanto, é preciso lembrarmos aquela analogia do centro, que são os eixos, e procurar inscrevê-los no espaço da cidade. E aqui tem uma observação na questão de centro, tanto da questão da presença em si mesmo e expandindo, questão de micro e macrocosmo. Na questão social, da questão que ele já falou lá atrás, do espaço, de quem está ocupando esse espaço, de para que serve esse espaço, de como esse espaço pode interferir a favorecer esse que está ali naquele momento atuando no espaço, e de como que esse que atua no espaço vai interferir no ambiente do espaço, na construção do espaço. Bem interessante, uma série de questões emergindo aqui. Podemos perguntar-nos se é legítimo seguir chamando cidades a essas aglomerações que se derramam em extensão pura, desprovidas de plenitude, por cima da memória das muralhas, em direção a um espaço indefinido. Em que retângulo, em que círculo podemos inscrevê-las? Ora, a proporção, a harmonia da cidade exige traçados dinâmicos impossíveis de estabelecer sem uma superfície de enquadramento definida. Todavia, a proporção e a harmonia são sinônimos de analogia, ou seja, os traçados da cidade devem se corresponder com uma ordem de dimensão superior, que aqui denominamos ordem cósmica, e de fato, consequência de uma necessidade inscrita na alma e na morfologia humanas, a estrutura e a disposição das diferentes partes da cidade sempre remeteram a um modelo daquela ordem. Por fim, essa cidade terá portas, não para conter o acesso a ela, mas sim para lembrar a quem quiser nela entrar que está a caminho do centro. Uma série de reflexões para quem vai expandindo a capacidade de abstração, sempre construtivas e sempre renovadoras, é possível com esse livro. Incrível! E aqui a gente terminou a leitura O Espaço Recriado, de Boada, da editora Nobel. Como sempre, a gente vai compartilhar aqui a bibliografia, utilizada para quem quiser estender pesquisa, leitura, etc., a partir do título que a gente compartilhou aqui. Então, Alexander Gerda, La Eutonia, Paidós, Barcelona, 1983. Arnhem Rudolf, El Poder del Centro, Aliança, Madrid,
1984. Berterá Therese, O Corpo Tem Suas Razões, Martins Fontes, São Paulo, 1977. Boada, Uma Economia Poética, Brasiliense, São Paulo, 1987, mesmo autor deste que a gente leu agora. Cirlot, Juan Eduardo, Dicionário de Símbolos, Moraes, São Paulo, 1984. Para quem estuda arquétipos, o Dicionário de Símbolos é uma excelente referência. E tem vários, né? Que ele citou esse do Cirlot, mas já vi vários outros títulos bem robustos, alguns inclusive Dicionário de Símbolos. Dolto François, L'image inconsciente du corps, Seul, Paris, 1984. Elia de Mircea, El mito del eterno retorno, Aliança Madrid, 1982. Feldenkrais, Mosch, La consciência du corps, Roberto Lafonte, Paris, 1983. Gica, Matila, Estética, de las proporciones en la naturaleza y en las artes, Poseidon, Barcelona, 1987. El número de oro, Los ritmos, Poseidon, Barcelona, 1987. Combridge, Ernest, História da Arte, Aliança Madrid, 1979. Guénon René, Symboles fondamentaux de la science sacrée, Gallimard de Paris, 1962. Les symbolistes de la Croix, Vega, Paris, 1979. Simbolismo da cruz, no caso. Entralgo, Pedro. La curación por la palabra en la antigüedad clásica, Antropos, Madrid, 1987. Le Corbusier, El modulor, Poseidon, Buenos Aires, 1968. Marx, O Capital, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1971. Mézières François, Originalité de la méthode Mézières, Malone, Paris, 1984. Murot, escreve Muriaux, Murot Arnaud, Anatomia Artística del Hombre, Norma, Madrid, 1981. Panofsky, Erwin, Idea, Cátedra, Madrid, 1981. Rolf, Ida, Rolfing, A Structural Integration, Rudolph Institute, Boulder, Colorado, 1978. Rubio e Tuduri, Nicolas Maria, Del Paraíso al Jardim Latino, Tusquets, Barcelona, 1981. Santos, Espaço e Sociedade, Vozes, Petrópolis, 1987. O Espaço do Cidadão, Nobel, São Paulo, 1987. Souzenelli, Annick D. O Simbolismo do Corpo Humano, Pensamento, São Paulo, 1987. Yates Francis, El Arte de la Memoria, Taurus, Madrid, 1974. E aqui a gente terminou o livro O Espaço Recriado. Esse conteúdo que ele trouxe nesse livro, eu recomendo depois a leitura que a gente vai trazer aí, o livro da Flor de Ouro, né, que vai agregar valor, e a leitura dos títulos aqui recomendados, em especial aqueles que estão bem focados aqui nessa ideia geométrica que já vai acender bastante a mente dentro do processo de pesquisa e construção. E até o próximo título. Um abraço, curte, compartilhe e ative o sininho.
Música